Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Mas livra-nos do mal. É a oração dominical, né? E Emmanuel comenta na lição 57, não te afastes. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo da lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviços metódicos do bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam sobretudo a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, em si em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, este é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, este é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste quando, como e onde for necessário. A gente pode até fazer uma extensão aqui também, né, desse texto, porque já que ele está falando da oração dominical, a gente lembra que uma frase antes é: não nos deixe cair em tentação. Em momento nenhum está se pedindo a Deus para afastar a tentação, mas simplesmente para nos fortalecer, para que a gente não caia em tentação. E agora vem também, mas livra-nos do mal. E Emmanuel vem falar para a gente aqui, lembrar a gente que, na verdade, a gente aqui na Terra, a grande escola nossa é a superfície aqui na Terra, como Emmanuel começa dizendo aqui na lição dele. Por quê? Porque aqui a gente está procurando exercitar o tempo todo o Evangelho e vai ser testado, porque, gente, não existe um só lugar desse planeta em que você consiga viver plenamente em paz se você estiver buscando a paz exterior. Quando você consegue conquistar a tua paz interior, você consegue viver em paz. Mas enquanto a gente está pensando na paz do ambiente externo, sempre vai ter uma pessoa para testar a nossa paciência, aquela pessoa que se acha completamente no direito ou que não respeita o direito de ninguém e que vem invadir o seu espaço e que vem te provocar. E a gente lembra que, junto com o Emmanuel, que isso acontece porque é para preparar a gente mesmo, para a gente chegar à conclusão definitivamente de que somos todos irmãos e ou aqui na Terra estamos na condição de espíritos necessitando de ajuda ou espíritos que já conseguem ajudar em alguma coisa. Então, quando a gente chega ao ponto de já conseguir ajudar em alguma coisa, a coisa fica legal, fica interessante. Eu me lembro da minha infância, que uma vez eu me lembro muito bem desse dia, quando meu pai e minha mãe, os dois juntos, me chamaram e falaram: vem cá, se você tem um filho e seu filho é respondão, é aquele filho mal criado, que você pede para fazer uma coisa e ele não faz, o que você faz com ele? Aí minha resposta na hora, eu dava logo um socão e botava de castigo. Ele: então vou fazer isso com você. Aí naquela hora eu falei: não, comigo não. E foi aquela gargalhada, aquela coisa toda. E é para exemplificar mesmo o que acontece aqui na Terra, porque a gente vai sofrendo as injustiças e quem vive em mundo de provas e expiações igual a gente, vai ter injustiça sempre, querendo ou não. Mas a gente vem para cá para quê? Em primeiro lugar, para aprender a resistir, a não se deixar contaminar, a não se deixar ficar com o coração cheio de ódio, de mágoa, ou então, como ele bota aqui para a gente, condenado à paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para o serviço metódico do bem, retraem-se de olhos baixos, recuando no esforço de santificação. Não, a ideia não é essa. A gente vai ali, né,
igual porco-espinho, um encosta daqui, espeta, mas até chegar a um ponto de que podem conviver juntos e não se machucarem tanto assim, né? Mas a verdade é que a Terra acaba sendo isso mesmo. Então chega um ponto em que a pessoa, por si própria, ela fala, não, peraí, agora não quero ficar só na condição de assistente, eu quero ficar na condição ou melhor, de paciente, agora eu quero ficar na posição de alguém que está atendendo também. E aí você começa a ver de mais perto a dor do próximo e a respeitar a cada um e chegar ao ponto de entender que, olha, a comparação que Emmanuel faz, Jesus não fugiu dos discípulos, mas esses discípulos fugiram dele no dia que ele foi entregue à cruz, com medo de morrer. Depois fala, Jesus também não se afastou dos homens, foram os homens que o expulsaram através da crucificação dolorosa. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Não fugir nem dos discípulos, nem dos homens, tem que ser a tarefa nossa. Então a gente tem que começar a pensar assim, para eu aprender de verdade, eu tenho que conviver entre os homens, aprendendo a respeitar os homens e também, de certa maneira, chamando a atenção para o aspecto educativo. O aspecto educativo, não existe sentença mais maravilhosa em toda a história aqui do universo, a gente arrisca dizer, porque essa é lei para o universo todo. Amar o próximo assim como eu vos amei. Quer dizer, está colocando para a gente o seguinte, né? Se coloca na posição da pessoa sempre. Se você estivesse passando por aquela dificuldade, eu, por exemplo, eu já me reconheci tão pequenininho quando eu vejo, por exemplo, situações pequenas em que eu perco a minha paciência, como, por exemplo, você pegar o trânsito do Rio de Janeiro. Chega uma hora que você fica tentado a jogar o carro para o acostamento, a gente sabe que tem multa, que é errado, a gente sabe que se pegarem nem vai dar problema, mas mesmo assim a gente fica vendo, até alguém vigiando, não tem polícia que não, e joga para o acostamento e foge. A partir de pequenas condutas como essa, eu fico vendo o que seria da minha vida se a vida estivesse me privando agora do necessário, se estivesse me colocando em situações complicadas. Se eu ajo assim com relação ao trânsito quando está engarrafado, imagina, né, com a vida mesmo, aplicando um corretivo mais duro, lições mais duras. Então a gente fica pensando quantas vezes a gente se recua do trabalho, do cenário em que a gente foi incluído, né? Mas mesmo assim, Emmanuel ainda coloca, mas declara-se desejosos de união com Cristo, né? Estimam a oração, mas fica só repetindo as palavras e quando vem no coração qualquer sentimento já mostra que é completamente o contrário, né? Enfim, está na hora da gente começar a pensar realmente no que é a figura do Cristo para a gente, desse que não veio para ficar dentro de um escritório trancado, dando ordens, mas que veio para arregaçar a manga, para poder praticar pessoalmente e deixar como exemplo para todos nós e mostrar para a gente, ó, ninguém aqui tem que fugir à luta. É claro que a gente vai encontrar espíritos duros do caminho, espíritos que vão realmente testar a nossa paciência, espíritos que instintivamente vão provocar na gente, né, aquela sensação, às vezes, de mágoa, de ódio, às vezes, isso é normal do ser humano, né? A gente vai dizer assim, o ódio ele vai se caracterizar se tiver um lapso de tempo. Se a gente conseguiu fugir desse lapso de tempo, né, vem a bronca, mas logo depois você apaga, deixa o teu coração mais leve, já é um grande sinal. Mas o fato é que primeiro a gente aprende a tolerar, para depois que aprende a tolerar, a gente aprende também a procurar estender as mãos, procurar ajudar. É assim que é a vida, agora é o desafio, é grande, é difícil, não é fácil para ninguém. E ele vem dizer para a gente aqui, né, no final da lição, fala, olha, a fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz o seguinte, o que é fidelidade até o fim? Até o último minuto que eu tiver força nesse meu corpo físico aqui, eu vou procurar colocar essa energia em movimento de alguma maneira. Então ele bota pra gente, ó, que a fidelidade até o fim não significa adoração perpétua, traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Então, se tu deseja mesmo servir com Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas não que te afaste dos lugares de luta, porque esse mundo tem essa característica, é um mundo educativo o tempo todo. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade de ter a lição de Emmanuel
e de ter essas reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.